Tenho a alegria de convidar para conversar aqui um pouco sobre a gente, sobre como escolher a melhor terapia no manejo das doenças inflamatórias intestinais. Gente, isso é a pergunta de bilhões de dólares. A doutora Paula Leite, querida coloproctologista, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, membro do Grupo de Estudos da Organização de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil, GEDIB, e vice-presidente da Sociedade Goiana de Coloproctologia. Vem cá. Quer passador? Olá, bom dia. É um prazer ter todos vocês aqui. E, primeiramente, eu quero agradecer o Ronei pelo excelente trabalho que ele fez aqui em Goiás, né, que vocês perceberam um pouquinho do que ele demonstrou. Acho que é só o estágio de Goiás que tem essa facilidade. E a gente assim, tem acesso a uma vasta gama de medicamentos, não só na doença inflamatória intestinal, mas inúmeras outras doenças. E isso foi uma vitória do Ronei. Eu queria agradecer ele pelo excelente trabalho aqui com a gente. E para os pacientes, né, e para nós médicos, ajuda bastante. Bom, a Marta e a Luciana me incumbiram de falar um pouquinho de como escolher a melhor terapia no manejo. Acho que é uma pergunta de milhões, né? Super difícil, complicado. A gente viu que nessa manhã, ontem também, a gente teve nosso evento, e a gente viu como é complicado, difícil diagnosticar, entender, compreender, saber lidar com a doença inflamatória intestinal. Difícil para o paciente e difícil para o médico também. Vamos tentar elucidar e demonstrar um pouquinho o que a gente já aprendeu até então, o que a gente consegue ajudar vocês. A jornada do paciente. Então, começa o início dos sintomas, onde vocês vão procurar, vai em algum médico, CAIS, posto de saúde, um clínico geral, enfim. A gente vai procurar o correto e o diagnóstico. E quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor é para a evolução dessa doença. A gente tem que identificar também alguns fatores prognósticos dessa doença que o paciente está apresentando. Próximo passo, a gente vai para um tratamento. Normalmente, esse tratamento é individualizado, nem sempre o mesmo tratamento da Maria e do João. Eles são diferentes. Então, esse tratamento é muito individualizado de acordo com cada paciente. Acompanhamento e metas atingidas com esse tratamento. O que a gente quer com esse tratamento? Onde a gente vai chegar? A adesão ao tratamento depende muito do paciente também, dessa procura. E é difícil, né? Porque a gente fala uma doença que tem cura. Não, mas a gente tem controle dela. Então, é uma ida frequente ao consultório médico, exames laboratoriais, exames para diagnóstico, raio-x, colonoscopia. Enfim, é difícil a adesão do paciente. Qualidade de vida. A gente está buscando uma qualidade de vida para todo mundo. Para você, familiares, para tudo. Trabalho, escola, vida social. E completa remissão. Essa é a nossa jornada que a gente tenta atingir. Bom, falar só um pouquinho da epidemiologia para a gente entender, né? Então, a Marta já falou muito bem, o pessoal já citou hoje, a gente tem mais de 200 mil pacientes cadastrados, isso é uma estimativa, com certeza é bem além disso, a gente tem uma falha nessa epidemiologia, são dados que a gente pega do SUS, então nem todos os pacientes estão no SUS, tem muito da rede privada também. O Sudeste é onde tem uma maior incidência e prevalência. Teve um aumento significativo nas doenças inflamatórias em todo o nosso estado. Mas a gente não pode deixar de perceber que Norte, Nordeste, Centro-Oeste tem aumentado também. Avaliação inicial. Aspectos clínicos e o exame físico. Dor abdominal, diarreia, crianças com dificuldade de crescimento, sangramento anal, fraqueza, dinamia, hiporexia, às vezes anemia, são alguns sinais que a gente observa. Dados laboratoriais também vai ajudar a gente nesse diagnóstico. Então, às vezes, vocês vão no médico, na consulta, e pede um número enorme de exames laboratoriais, mas não faz diagnóstico. Apenas ajuda a gente nessa investigação. Aspectos endoscópicos, a colonoscopia, que é tão temerosa, como já foi falado anteriormente, que o médico pede, vou pedir uma colonoscopia para a gente ver esse intestino. Ah, doutor, não tem outra forma da gente identificar? Não tem um exame mais moderno que eu não precise fazer? Mas eu acho que um dos exames mais importantes que a gente tem para conseguir fazer esse diagnóstico. Exames radiológicos, ultrassom,
tomografia, ressonância, colonoscopia virtual também vai ajudar. E, às vezes, as biópsias das cirurgias que a gente vai conseguir identificar. Então, na colonoscopia, a gente faz biópsias, nem sempre a gente consegue identificar a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Às vezes, em cirurgia, a gente consegue identificar, acho que todos já ouviram falar da palavrinha granuloma. Esse é o único identificador que a gente tem certeza que o paciente tem doença de Crohn. Eu falo para os meus pacientes, na faculdade, alunos, que a medicina é igual o FBI, igual a Scotland Yard, né? É uma investigação. Então, a gente não tem, para a gente conseguir chegar num diagnóstico, é uma investigação de vários fatores associados. Então, a gente faz uma investigação com várias pistas, né, para tentar achar esse fugitivo, né? A etiologia ainda ela é desconhecida. Doutora, mas qual que é a causa da doença inflamatória intestinal? A gente não sabe ao certo ainda. São vários fatores envolvidos. A gente tem a genética, a herança familiar, essa herança genética, essa alteração de DNA. A gente tem esse sistema imunitário, imunológico, que ele é alterado. A gente não se sabe ainda ao certo por que ele inflama tanto e sem precisar inflamar. A gente tem a nossa microbiota, as desbioses intestinais, que também tem um fator ainda na doença inflamatória intestinal. E os fatores ambientais. Alimentação, as alimentações cada vez mais industrializadas, os alimentos contaminados, fatores psicológicos também são envolvidos. A gente vai ter depois uma aula com o pessoal da psicologia para ver como isso interfere. Muitas vezes o paciente, nesse momento, essa doença entra em atividade ou tem pior e recidiva. E a dieta, né? Nossa dieta ela não é tão saudável como ela deveria ser. Muitos alimentos processados, né? Bom, aqui é um exemplozinho do nosso aparelho digestivo, só para, eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas para a gente relatar um pouquinho a diferença de doença de Crohn e retocolite ulcerativa. A doença de Crohn é uma doença que ela é da boca ao ânus, ela não tem um lugar específico. Podemos ter lesões no estômago, duodeno, cólon, no intestino fino, no ânus e até mesmo fora do intestino. Retocolite ulcerativa ela se limita ao intestino grosso, então é uma doença progressiva do reto ao seco. Na doença de Crohn, a gente pode ter até 5% dos pacientes acometimento alto, esôfago, estômago e duodeno. O paciente vai apresentar dor, odinofagia, dificuldade para engolir, queimação, refluxo, e às vezes está relacionado à doença de Crohn, por exemplo. O intestino delgado em colo é o maior vilão, o maior local de acometimento. Até 55% dos pacientes vão ter esse acometimento. O cólon isolado, apenas intestino grosso, 25% dos pacientes apresentam assim. A gente tem envolvimento retal e tem também o envolvimento anal. Às vezes o paciente aparece com a única queixa de dor, sangramento anal, que confunde-se muito com hemorroida. Todo mundo acha que tudo que dói no ânus e sangra é hemorroida, e nem tudo são hemorroidas. Muitas vezes a gente encontra fissuras, fístulas, que são decorrentes de um processo secundário da doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. Colite ulcerativa. A gente pode apresentar uma ileite de refluxo também. Isso, às vezes, a gente comete ali no ilho, a gente chega com colonoscópio, vai até o ilho, consegue biopsiar, ver se a área que está inflamada. Colite esquerda até 50%, proctocigoemodite, que é a inflamação do reto, canal anal, reto e sigmoide, até 50%. Sintomas, a gente vai ter diarreia, dor abdominal, presença de catarro, de pus, sangue nas fezes. Tá? Sensação de tenesmo, o que seria isso? Aquela vontade o tempo inteiro de querer ir ao banheiro, e mesmo assim você não elimina nada, mas você tem a vontade, a sensação de toda hora querer evacuar. Tenesmo. Eliminação de sangue, pus e dor anal também a gente percebe. E muitos pacientes começam a perceber deformidades na região do ânus. Aquele ânus não é mais igual antigamente. Manifestações extraintestinais. Ontem a gente falou um pouquinho disso, o Dr. Mauro vai falar à tarde sobre as manifestações extraintestinais. O que a gente precisa perceber? Que não é só o aparelho digestivo que é acometido. Então, a doença inflamatória intestinal ela pode acometer a pele, o sistema vascular, as artropatias, a parte reumática, osso, ligamentos, essa parte articular também é bem acometida. A parte ocular, alterações de olho, pode estar relacionada à doença de Crohn ou retocolite. A parte respiratória, fígado, vias biliares também podem estar acometidas, entre outros. A gente vai ter uma aula muito boa à tarde, espero que todos
permaneçam aqui conosco. Bom, o checklist de um atendimento ideal. Como deveria ser o atendimento ideal com esse paciente? A gente confirmar o correto diagnóstico. Muitas vezes o paciente chega com um diagnóstico de diarreia por alimentação, o paciente tem 2 anos, 3 anos, diarreias intermitentes, e não é feito esse diagnóstico. O paciente tratado com a Bactrim, acho que muita gente já viu isso. E muitas vezes é doença inflamatória intestinal, não é uma infecção. Estadiar e avaliar a gravidade dessa doença. Então, a gente tem que avaliar esse paciente como um todo. São aqueles inúmeros exames que a gente faz, uma anamnese bem feita, um exame físico e exames laboratoriais, radiológicos e endoscópicos para a gente entender onde é que essa doença está cometendo o paciente. A gente tem que compartilhar e explicar para o nosso paciente e ele entender o que está acontecendo. A decisão de tratamento, como é que a gente vai tratar, ela é compartilhada. É o médico junto com o paciente. Avaliar o impacto na vida e como está a qualidade de vida dessas pessoas, desses pacientes. Não só do paciente, influencia na família também, né? Explicar detalhadamente o curso da doença. Às vezes o paciente tem uma doença, uma forma leve, mas o que essa doença, o que pode acontecer com ela daqui 5 anos, 10 anos? Então o paciente tem que ter noção como que ela vai evoluir. Equipe multidisciplinar é importantíssimo. O paciente não fica só com o médico, com a doutora Marta, a doutora Gabriela. Ele vai ter o psicólogo, o nutricionista, o oftalmo, o reumato. É uma equipe imensa que está acompanhando esse paciente. Identificar as falhas de tratamento que houve anteriormente. Por que esse remédio não deu certo? A gente vai mudar, não vai mudar? Por que eu vou mudar? Isso tudo é compartilhado com o paciente também. E esclarecer as opções de tratamento. A gente tem hoje várias opções de tratamento que eu vou citar um pouquinho para vocês. A decisão desse tratamento. Então, a gente avalia a atividade clínica e biomarcadores, alguns exames para identificar a atividade da doença. A gente tenta identificar a extensão e localização, os fatores de mau prognóstico, presença de complicações, o estado nutricional do paciente, presença ou não de manifestações extraintestinais, se teve resposta ou não a tratamentos prévios instituídos, se teve cirurgias ou não prévias, e as comorbidades. Complexo, né? Muita coisa tem que avaliar, né? Então, a gente vai na consulta com o médico, um gastroproctologista, às vezes essa consulta é meia hora, 40 minutos, 1 hora, e não é só esse tempo, são retornos e retornos, e a gente investigando e identificando todas essas alterações. E qual que é o nosso objetivo do tratamento? Aqui é um exame, isso é um exame de colonoscopia, e a gente não está funcionando isso. E a gente observa essas 3 fotos iniciais, um intestino extremamente inflamado, vermelho, sangrante, friável. Isso demonstra que é uma doença em atividade. E o que eu quero com o tratamento? Passar para essas fotos abaixo. Uma mucosa sem doença, uma mucosa lisa, brilhante, eu não tenho mais erosões, ulcerações, sangramento. Esse é o nosso objetivo. E, às vezes, isso é difícil de alcançar. Objetivos do tratamento. Mudança do curso da doença. Melhora na qualidade de vida do paciente. A tentar atingir uma remissão profunda. Tentar atingir uma remissão da inflamação. Não ter mais inflamação. Cicatrização dessa mucosa. Remissão livre de corticoides, é um dos nossos objetivos também, tirar o paciente desse corticoide. Tem mais malefícios do que benefícios. O que os pacientes, os médicos querem do tratamento é o mesmo. Melhorar todos aqueles sinais, sintomas, melhorar a qualidade de vida, remissão da doença. Mas a linguagem é diferente. Qual que é a expectativa do paciente? Ficar livre dos sintomas, melhorar a qualidade de vida, voltar à vida de atividade normal que ele tinha, voltar ao trabalho, uma escola sem interrupções, no caso em crianças e adolescentes, uma vida social normal, uma vida sexual normal. Nenhuma cicatriz, nenhuma cirurgia, nenhum estoma. Esse é o objetivo do paciente. Qual que é a meta de nós médicos? Ou de toda a nossa equipe multidisciplinar? A gente procura remissão profunda, evitar a hospitalização, evitar cirurgias, prevenir complicações futuras, minimizar o dano intestinal, porque essa inflamação, com o passar do tempo, ela vai deformando o intestino, onde vão aparecendo as fístulas, estenoses, obstruções.
nenhuma toxicidade das drogas. A gente precisa escolher, a gente precisa prescrever remédios e medicações que não são tóxicas, que não têm complicações. Aqui umas fotos, não é para assustar muito, mas a gente assusta um pouquinho, né, quando a gente vê numa colonoscopia algumas alterações graves. E como que a gente considera os critérios, quais são os critérios para a gente tentar melhorar esse intestino? São critérios clínicos, critérios laboratoriais, critérios histológicos das biópsias. A gente analisa as imagens radiológicas, a gente analisa a gravidade, para tudo isso atingir um manejo, um tratamento ideal para os pacientes atingirem todos esses objetivos que nós falamos anteriormente. Bom, o que precisamos considerar na escolha do melhor tratamento? A eficácia das drogas. A gente vive hoje um momento que o arsenal de medicamentos tem aumentado, que isso é muito bom. A conveniência para o paciente, né, a facilidade dele conseguir. A gente tem drogas orais mais fáceis, temos drogas injetáveis, temos drogas que o paciente faz em casa, de forma subcutânea, temos drogas que o paciente tem que ir ao hospital. Igual acho que a Estefânia comentou anteriormente, imagina, você ter que pegar um barco 7 dias, atravessar um rio para tomar uma medicação. Muito complicado, né? Se essa droga ela mantém a remissão, um controle dessa doença por um longo período de tempo. A gente tem que avaliar isso também. Se essa droga trata as manifestações extraintestinais. O paciente tem uma doença inflamatória intestinal e ele tem uma artropatia periférica, ele tem uma dermatite, uma psoríase, um pioderma gangrenoso. A gente tem que ver se essa droga vai ajudar nessas manifestações. A segurança das drogas, a gente tem que avaliar se essas drogas são seguras. A gente tem que analisar algumas circunstâncias especiais, gravidez, as gestações, velhice e história de câncer. Se o paciente tem câncer, se ele tem prognóstico, se ele tem avaliação que ele possa vir um fator de risco a ter câncer, a gente tem que avaliar isso também. E custo, um outro fator importantíssimo, o custo do tratamento do paciente com doença inflamatória intestinal. Bom, os alvos terapêuticos, como a gente já falou um pouquinho, só para reforçar, o nosso alvo terapêutico é resposta sintomática, melhora dos sintomas, que é o que o paciente vê a curto prazo. Inicialmente, a gente introduz esse tratamento adequado, a gente acerta no tratamento, ele vai ver melhora dos sintomas clínicos. Ele vai ver uma melhora na qualidade de vida. Posteriormente, a gente vê melhora laboratorial, por exemplo, uma queda de PCR, uma melhora da calprotectina. Em crianças e adolescentes, começa a ter uma melhora na curva de crescimento. Respostas um pouco no momento mais intermediário. E, a longo prazo, a gente procura o quê? Essa mucosa cicatrizada, igual eu mostrei anteriormente, cicatrização da mucosa, do intestino, melhora das inflamações em diversas regiões onde está sendo atingido, essa doença está atacando, e a ausência da incapacidade, e melhora de qualidade de vida como um todo. Bom, as drogas que a gente tem hoje aprovadas para o FDA. Então, a gente está lutando contra a doença inflamatória intestinal desde 1950, onde a gente tinha de arsenal mesalazina, hidrocortisona, metrotexate, mercaptopurina. Então, a gente tinha o quê? 4 drogas para tratar uma doença tão complicada e complexa, igual a gente está... Vocês já viram aqui hoje e ontem também. O arsenal nosso era pequeno. Na época da minha mãe é proctologista também, eu seguia esse caminho, acho que foi uma influência por ela também. Ela me contava, ela tinha aqui em Goiânia... Como é que a gente... Opa, pode voltar para mim? Era sulfasalazina, que eu acho que talvez muitos de vocês nunca devem ter usado, e corticoide. Era assim que se tratava a doença inflamatória intestinal. Piorava um pouco mais, complicava a cirurgia. Operava. Com o tempo, foi evoluindo, graças a Deus, a gente está tendo uma evolução, os estudos, as pesquisas, a gente tem evoluído bastante. Então, a gente vai aumentando esse arsenal medicamentoso. Azatioprina, prednisona, da década de 60, 70. E, a partir de 1995, a gente começamos a era dos imunobiológicos, que realmente mudou a evolução natural da doença inflamatória intestinal. Aqui, atualmente, a gente começou o infliximab em 1995, quando ele foi lançado. A gente começou a usar o infliximab a partir de 1998, então é o medicamento mais antigo, imunobiológico, mais antigo, de maior experiência que temos hoje no mundo. Porém, a partir dele, a gente tem essa gama de medicamentos. Então, nós temos hoje infliximab, adalimumab, vedolizumab, certolizumab, e várias drogas em estudos, que eu não coloquei todas,
que não vem muito ao caso, mas vocês terem noção de que está crescendo o nosso arsenal terapêutico. Então, que está ficando cada vez mais fácil, ao mesmo tempo complicado no que escolher qual droga é melhor para cada paciente. E a gente observa que cada paciente vai ter um tratamento mais individualizado. Opção, doutora Paula, mas doutora Marta, Luciana, como é que a gente escolhe? Para onde que eu vou? Vou usar o quê? Vou usar corticoide, benzalazina, azatioprina, vou usar infliximab, Stelara, agora está vindo as pequenas moléculas orais. Como é que a gente vai decidir isso? É complicado, complexo, decisão compartilhada também, com todo mundo. O médico, equipe multidisciplinar e o paciente. A gente segue muito essa pirâmide, né, que a gente utiliza. Então, a gente tem aqui as sulfasalazinas, os 5-asas, a gente tem os corticoides, os imunomoduladores, a azatioprina, mercaptopurina, muitos já devem ter usado. A gente passa para os biológicos e depois cirurgia. Então, a gente pode fazer um top-down ou um step-up, que a gente chama. A gente começa pelas medicações mais simples, podendo chegar às cirurgias, ou dependendo de como o paciente se encontra, a gravidade, a intensidade, a atividade da doença, a gente começa com uma cirurgia. Começa lá em cima na pirâmide. A gente tem que avaliar a segurança dos medicamentos. E hoje a gente percebe que alguns imunobiológicos estão no topo dessa pirâmide em relação à segurança. Um exemplo, o vedolizumab e o ustekinumab. São duas moléculas que têm um grau de segurança muito interessante, bem maior do que os corticoides. O que a gente sempre está falando é que temos que deixar o paciente livre de corticoides. Tá? Tratamento cirúrgico faz parte do nosso arsenal, nosso manejo do paciente. A gente tem algumas indicações. Quando que eu vou oferecer uma cirurgia para um paciente com doença inflamatória intestinal? Intratabilidade clínica. Já usei todos esses remédios, o paciente não melhora, uma retocolite fulminante, paciente grave. Às vezes a gente tem que ressecar todo o cólon, como a gente tem alguns pacientes aqui hoje com a gente que já passaram por esse processo. Retardo do crescimento, né? Crianças, adolescentes, que esse intestino não está ajudando, ele está atrapalhando o crescimento, entre outros problemas sérios. A gente pensa em cirurgias também. Doenças fistulizantes, talvez esse é a número 1 de indicações hoje em pacientes com doença de Crohn. Talvez a que a gente mais faz hoje são cirurgias canal anal, da região do ânus, para tratar as fístulas. Abscessos, muitos pacientes têm infecção. Hemorragias, perfuração intestinal, a doença inflamatória intestinal, ela pode perfurar, vai para a cirurgia de urgência, isso também pode acontecer. Graças a Deus que, atualmente, na minha prática médica, isso tem sido cada vez menos comum. Presença de câncer, de neoplasias, principalmente retocolite ulcerativa, com mais de 10, 12 anos de atividade e maltratado. Manifestações extraintestinais, obstruções e estenose. Objetivo da cirurgia, aliviar sintomas, prevenir câncer, correção de complicações, melhorar a qualidade de vida e retirada de medicamentos de uso crônico, como o corticoide. Tratamento cirúrgico. A gente só vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho do que a gente pode fazer em cirurgias para pacientes com doença de Crohn, retocolite. A gente pode fazer ressecções intestinais, ressecções de algumas partes segmentares, por exemplo, a gente tirar só o cólon direito, só o cólon esquerdo, um pedaço do delgado. A gente pode fazer cirurgias como retirar todo o intestino grosso do paciente, que são cirurgias enormes, e eu agradeço que cada vez mais a gente tem feito menos por conta do arsenal medicamentoso que a gente tem, que a gente pode utilizar hoje. Estomas derivativos, que acho que é o grande tabu de todo mundo, e o medo de todo paciente tem. Então, a gente faz ileostomias e colostomias. A gente deriva o intestino na barriga do paciente, ele passa a evacuar, não pelo ânus, mas sim por um estômago. Isso salva vidas, né? A gente pode fazer cirurgias altas, bypass gastrointestinal, por exemplo. Muitas vezes a gente deixa de operar e podemos ter dilatações endoscópicas para melhorar uma estenose, que a doença inflamatória intestinal acometeu. E cirurgias orificiais, como fistulectomia, cetonagem e drenagens. As cirurgias abdominais podem ser abertas, e hoje em dia o que se faz muito são cirurgias por videolaparoscopia. Estamos evoluindo agora para cirurgias que é a robótica, que eu acho que todo mundo já ouviu falar.
Então, a gente também, tanto quanto na parte medicamentosa, em relação às cirurgias, a gente tem evoluído muito também. A gente está com um arsenal, tecnologias muito avançadas que melhoram muito essas cirurgias, resultados e a qualidade de vida desses pacientes. Quando a gente fala de estômagos, que eu acho que é o que mais o pessoal tem receio e medo e pergunta, direto no meu consultório, os pacientes falam, doutora, mas eu vou ter que usar a bolsinha? É isso aqui. A gente pode fazer a bolsinha do intestino delgado, a gente pode fazer uma bolsinha do intestino grosso. Só que a mensagem que eu quero que vocês levem é que os estomas derivativos, eles salvam vidas. Eles não são o terror, não é a bruxa da história. Na verdade, eles salvam vida. Então, quando um paciente fez uma colostomia, uma ileostomia, ele estava numa situação de vida muito grave, perigo enorme, risco até de óbito. É quando a gente faz isso e salva vidas. Quando eu vejo um paciente com uma bolsinha, eu olho de uma forma bem diferente. Assim, essa pessoa poderia ter morrido, e isso salvou a vida dela, e ela está aqui hoje com uma vida maravilhosa. A gente tem alguns exemplos aqui. Né, se vocês depois quiserem compartilhar com a gente, isso é muito interessante. Bom, como é que a gente escolhe, como é que a gente segue? Cada médico faz de um jeito? Não, a gente tem uma Bíblia, que a gente até fala, a nossa Bíblia, que é baseada no ECO, que é um grupo de estudos mundial, europeu, e eles fazem esses guidelines, que a gente, várias recomendações em todas as áreas e aspectos, desde diagnóstico, de tratamento, de cirurgias. Então, a gente tenta seguir bastante isso, que é o ECO. E isso acho que o mundo inteiro segue, a gente sempre estudando e seguindo essas diretrizes, que é o que ajuda a nossa equipe, o médico, o paciente, essa equipe multidisciplinar, chegar no ponto em comum, que é melhorar a qualidade de vida do paciente. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, o que envolve esse paciente? Bem complexo, né? A gente acha que é só um consultório, um médico e o paciente, mas não, olha só. A gente tem reumatologista, dermatologista, psicólogo, atendimento primário. O pessoal das ostomias, a gente tem aqui associações de ostomizados, né, que faz um papel importantíssimo. Radiologia, patologia, o pessoal da cirurgia, o pessoal da nutrição. Os pesquisadores são importantes também. Enfim, é muita coisa que envolve o tratamento da doença inflamatória intestinal. E um dos motivos que eu quero parabenizar a Luciana, a doutora Marta, por estar realizando esses eventos, que é o FOPAD, tem sido realizados no Brasil inteiro, para divulgar, para o pessoal entender, pensar e ver quão complexo é, o quão difícil é o tratamento, e essa busca intensa para melhorar a qualidade de vida de todo mundo que tem doença inflamatória intestinal. A Sui falou mais cedo sobre a Associação de Goiânia, né, que a gente montou há 10 anos atrás, e a gente precisa renovar ela mais. A Sui está fazendo um excelente trabalho dos últimos anos, né, em parceria com a ABCD, que é bastante interessante. Vou até reforçar para a Sui que a gente precisa de ajuda, o pessoal quiser participar, ajudar, ideias, a gente precisa colaborar. E o pessoal da Associação de Ostomias também, que é muito antiga, a de Goiânia, ela foi fundada pelo Dr. Hélio e pela minha mãe em 1900 e bolinha, não sei nem falar quando foi a época. Antigamente ela era bem ativa junto à prefeitura e ela se perdeu um pouco. E eu estou à disposição para vocês precisarem, a gente tentar renovar isso de novo. Doutora Arminda Caetano. 45, né? Bom, essa mensagem que eu queria passar um pouco para vocês, estou aberta a dúvidas, perguntas. Esclarecimentos.